Boa noite a todos. Que recaiam sobre nós as bênçãos de Jesus. Que sua doce paz esteja em nossos corações e que os bondosos espíritos nos iluminem nessa noite. Eu vou evitar o uso do microfone porque a minha voz já é um pouquinho alta e eu vou evitá-lo. Este tema eu vou abordar com dois focos um pouquinho diferentes, sem sair do tema, o egoísmo. É claro que vocês até vão se surpreender um pouco da maneira com que nós vamos abordá-lo, porque o egoísmo é um dos motivos, uma das causas de muitas, e talvez ainda muitas, reencarnações que nós teremos e já fizemos. Esta é uma luta, é um combate que nós teremos ainda por muito tempo. Para abordá-lo, nós vamos primeiro observar alguns conceitos, como virtude, vícios, o próprio egoísmo, isso dentro do dicionário, do conceito do dicionário e dentro da doutrina espírita. Eu vou aqui também pedir para complementar este tema, que busquem também uma pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, aonde o título é a ingratidão dos filhos e laços de família. Lá este tema é abordado novamente. E lá muitos vão perceber que Kardec, ele busca fazer com que nós entendamos por que desse problema sério que nós temos de egoísmo e como nós devemos combatê-lo. Muito bem. Virtude é uma qualidade moral particular, disposição estável de praticar o bem. Então, quando nós estamos praticando o bem, nós já estamos praticando alguma virtude, alguma das virtudes que vão nos levar lá no complemento, lá no final, quando vocês vão ver aqui na minha conclusão, o amor. Os vícios, que são falhas ou defeitos, é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos com quem ele convive. Isso aqui, conceito lá da Wikipédia. O egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, no umbigo, em detrimento, ou não, do ambiente ou das demais pessoas que com ele se relacionam. Também está lá na Wikipédia. Então, isso, o conceito básico de virtude, vício e egoísmo. Na doutrina espírita, Kardec e os espíritos, principalmente o Espírito da Verdade, nos diz que egoísmo é uma imperfeição espiritual que demonstra a ausência da humildade. Ou seja, é a antítese, humildade e egoísmo. E ainda nos diz Kardec, dentre todos os vícios, o mais radical, olha lá, o mais radical, está na raiz, é o egoísmo, verdadeira chaga da humanidade. Está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Muito bem, então vamos abordar agora o egoísmo. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, número 11, o título é exatamente esse, o egoísmo. E Emmanuel descreve, olha lá, 1861, o que ele já vinha dizendo? O egoísmo, esta chaga da humanidade. Quando se fala em chaga, nós estamos falando daquela, vou usar o termo, ferida, que custa a cicatrizar, que ela, cada vez que a gente pensa que já está sarado, a gente bate e ela aparece e aflora de novo. Lá temos que esperar que ela comece de novo aquela cicatrização.
ela deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. Ainda diz Emmanuel que cada um empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Então veja bem, que cada um empregue os esforços a combatê-lo em si. Então eu não tenho que me preocupar com o egoísmo daqueles que me rodeiam. Eu tenho primeiro que me preocupar em combater esse egoísmo que eu tenho em mim. Lembrem lá da virtude? É individual, é particular. Então eu tenho que combater esse egoísmo que ele está em mim. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E aqui, vamos observar que a nossa felicidade é aquela que nós estamos planejando já no mundo futuro. Aqui nós temos momentos de felicidade, e temos que buscá-los. Mas vamos olhar um pouquinho mais à frente. Vamos olhar lá o porquê das nossas reencarnações. Jesus, ele deu o exemplo da caridade. Então, durante a sua existência, e até mesmo naquele período que ele estava com a cruz ao ombro, sendo levado para o Calvário, ele sempre demonstrou e praticou a caridade. O que não aconteceu com Pôncio Pilatos, que, questionado, ainda disse: mas por que querem crucificar esse homem justo? E lavou as suas mãos. Ou seja, continuou trabalhando e mostrando o seu egoísmo. E ele se preservou naquilo que ele dava, naquilo que ele tinha. E ainda diz Emmanuel, é a esse antagonismo entre caridade, que é a virtude, e o egoísmo, que é o vício, a invasão que invade para invadir os nossos corações, por essa lepra. Então vejam, aquela ferida que não cicatriza, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Ou seja, esta fraternidade, esta solidariedade entre irmãos, o egoísmo, ele não deixa nós praticarmos. E este cristianismo é que não se desenvolve. Quando todos nós entendermos que ao nosso lado só temos irmãos, e que cada um de nós necessita desses irmãos para a nossa evolução, e começa ainda a pensar que é lá na família, nessa primeira célula, que nós vamos aprender a desenvolver essas virtudes, é que nós temos que ver que esse irmão também é necessário. E vamos acrescentar mais uma coisinha. Este mesmo irmão que está ao nosso lado, este mesmo familiar, ele está aqui porque ele não é perfeito. E nós exigimos dele a perfeição. E nós, muitas vezes, queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Olha o nosso egoísmo aí. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. Aqueles momentos que muitas vezes nós nos encontramos com algumas pessoas e a primeira coisa que nós nos lembramos é: pô, fulano, viu o que fulano fez? E aí começam as maledicências. Vamos falar da vida dos outros. Aliás, ontem meu irmão ainda comentou comigo que o homem não faz essas maledicências, essa fofoca. O homem faz comentários. Vejam só. É uma maneira diferente de dizer que é a maledicência que está ali. Não é? E culpa sempre a mulher. Mas vocês vão ver porque logo adiante aqui nós teremos uma partezinha onde nós vamos falar da família. Então, a maledicência são para a alma
ervas venenosas das quais é preciso, a cada dia, arrancar algumas hastes, tirar alguns galhos, e que não tem como contraveneno, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. A humildade, antítese do egoísmo. E conclui Emmanuel: expulsai da terra o egoísmo. Olha só, expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. E é o que nós estamos agora, nesse período de transformação, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Tá? Para que suba então na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, ou seja, de nós combatermos, de nós querermos vencer este vício do egoísmo, para o que cumpre que primeiramente os pilais dos vossos corações, arrancando então esta chaga dos nossos corações. E agora sim nós vamos falar um pouquinho de uma outra forma do egoísmo, e nós vamos trabalhar o que Kardec, olha só, na Revista Espírita de 64, Jornal de Estudos Psicológicos, as primeiras lições de moral lá da infância. E Kardec, ele colocou alguns exemplos dentro deste estudo, que nós vamos trazer em seguida, e Kardec começa colocando desta forma: de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desenraigar. Então vejo bem que nós vamos ter uma batalha enorme para tirar de cada um de nós este egoísmo. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Então vejo que nós alimentamos o egoísmo. Somos nós que vamos cada vez mais alimentando o egoísmo. Todos aqui devemos lembrar uma fábula contada por um índio Cherokee, dos avós aos netos, quando ele diz aos netos que todos nós temos dentro de nós dois lobos: o lobo da virtude, o lobo bom, e o lobo do vício, que é o lobo ruim. E aí ele pergunta para os netos: qual dos dois lobos que vencem essa batalha? E os netos, em silêncio, aguardam a resposta. E ele, no seu sábio ensinamento, diz: vence aquele que você alimentar. Se nós alimentarmos o egoísmo, nós vamos cada vez mais praticarmos e vamos ver tudo isso que está acontecendo ao nosso redor na nossa responsabilidade. À medida que nós vamos alimentando o lobo bom, o lobo das virtudes, nós também vamos evoluindo e crescendo. E nós vamos diminuindo essas reencarnações que nós teremos ainda. Parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço. Olha lá, o Kardec, em 1864, diz: olha só, parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza. Ou seja, todos nós trazemos conosco a natureza divina, a natureza do bem, a natureza do amor. E nós vamos transformando esta natureza em egoísmo. E admiram-se dos vícios da sociedade. E aqui eu chamei a atenção, aquilo ali não é do Kardec, aquilo ali que eu coloquei, corrupção. Então, e admiram-se dos vícios da sociedade, corrupção, quando as crianças o sugam com leite. Nós alimentamos os nossos bebês, as nossas crianças, com vários fatos, aonde nós vamos caracterizar ensinando ao egoísmo e tantos outros vícios ou defeitos. E aí Kardec nos traz este exemplo, citado então por Kardec, de uma menina de 4 para 5 anos. E aí ele caracteriza a menina. Ela tem uma inteligência rara,
ela tem um coração de ouro, né? Um coraçãozinho de ouro. Aliás, essa expressão é muito consagrada, né? Dificilmente nós deixamos de usar quando vemos uma criança, mas como ela faz isso bem, aquilo lá, ela aprendeu ligeiro, como ela é inteligente, né? Ela tem alguns pequenos defeitos. Isso das crianças mimadas, um pouco caprichosa, ela ainda não aprendeu a ter um capricho, guardar seus brinquedos, etc. Né? Ela é chorona, porque quando a gente não quer dar alguma coisa, ela já chora. Ela é teimosa, e nem sempre, olha só, e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa, porque os pais cuidam bem de corrigir. Nós não temos essa criança na nossa família, não. Parece que nós estamos em 1864. Essa criança não está na nossa família, não teve. Não fez parte lá quando nós éramos ainda crescendo, pais, ou ainda como avós. Nós não estamos vendo essa criança. Pois é. E aí para essa criança, olha só o que Kardec coloca lá. Um dia trouxeram um doce à criança, e como de costume, lhe disseram: tu comerás, se fores boazinha. Come esse bolinho, tu é boazinha, come esse bolinho. Mas a criança já tinha mamado, mas aquele bolinho que foi feito com tanto carinho pela mamãe, pela vovó, não, come esse bolinho. Aí é a primeira lição da gulodice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco, tu vai deixar de comer aquele bombom se tu chorar. Eu não vou te dar aquele bombom se tu chorar. Tu faz isso ou tu faz aquilo e dizem: tu não vai ganhar o sorvete. Eu não vou te dar o sorvete. Olha, tu vai deixar de ir. Bom, mas o castigo nós vamos chegar depois. E assim nós vamos caracterizando. Né? Ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. Quando a gente sabe que uma criança gosta de alguma coisa, parece que é ali que a gente bota o dedinho. Para ela ser boazinha, para não nos incomodar, é aqui que é o caminho, né? E a criança, muitas vezes, olha aqui, e a criança se constrange, não pela razão de ter dado bolo, de ter dado alguma coisa para ela, e nós ter dito para ela: se for boazinha, tu come isso ou aquilo. Mas em vista de satisfazer a um desejo sensual que aguilhou. O que é isso? Gente, o pai e a mãe, aqueles tios que estão juntos, são pessoas que ela estima muito, que estão junto com ela, que fazem as coisas que ela precisa. E para não deixar essas pessoas tristes, vamos dizer assim, ou chateadas, ou decepcionadas, aí a criança vai fazer vai cumprir aquele pedido. Então, como Kardec, isso aqui, gente, são as palavras de Kardec, lá na Revista Espírita. Não é o Mano Fagundes que está aqui escrevendo isso aí. Isso aqui é lá da Revista Espírita, 1864. E ainda continua. É ainda muito pior quando lhe dizem, e que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra. Se tu não comer esse bolo, eu vou dar para o teu primo. Eu vou dar para a tua priminha, eu vou dar para a tua maninha. Aqui já não é mais só a gulodice que está em jogo. Entrou outro vício, a inveja. A criança fará o que dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Olha lá. Querem dar-lhe uma lição de generosidade? Então vamos ensinar a criança a ser generosa? E então lhe dizem: dai esta fruta ou este brinquedo a fulaninho. E aí, se ela se recusa, não deixem de acrescentar, para nelas estimular este bom sentimento da generosidade: eu te darei um outro. Ora, neste momento, a criança de inteligência rara
lembro lá da primeira frasezinha. Ela entende que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certinha que ela não vai perder nada. Pode te levar. Agora eu vou ganhar um novinho. Vejam como acontecem as coisas lá no nosso berço em diante, gente. Kardec. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência, olha aí de novo, olha nós aí, a nossa família parece estar aqui, ó. Sabendo por experiência que raramente a cumpriu, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter, e não esperar com que a idade ela adquirisse um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e para pôr em prática, eles que fizeram. E aí vem de novo. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres amanhã cedo, darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Olha o que já está acontecendo. Se tu não comeres, eu darei para a primeira menina pobre que aparecer amanhã. De feito. Desta vez, queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, e aqui eu vou fazer um parênteses. E aí eu fui no Google. No Google buscar uma imagem de uma criança pobre, uma mendiga, uma gente. Eu me arrependi de ter ido no Google. Só encontrei menina de cor, menina preta. Incrível! Não tinha uma sequer mendiga branca. Bom, mas isso é outro tema para outro momento. Só fiz um parênteses para a gente entender. Então fizeram a entrada, por lá, tendo em vista, né? Fizeram entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesmo lhe dar o seu bolo. Então, pegar o pratinho e levar o bolo para outra menina. Então, elogiaram, olha só, a docilidade. Moral da história. A filha disse: se eu soubesse disso, teria me apressado em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram a resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde esta semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Eu vou voltar aqui só para chamar a atenção de uma coisinha que eu coloquei. Lembram? Lembram? Bom, continua Kardec. Sabe-se todos os pensamentos que este único fato, a pergunta que Kardec faz, sabe-se todos os pensamentos que este único fato pode ter feito germinar nesta cabecinha? Aquela atitude de generosidade forçada, o que gerou naquela cabecinha? Depois disso, como quer que uma criança não seja egoísta, quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, dar sem saber a quem, impõe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar àqueles que necessitam? Por que nós temos muitas vezes dificuldade de praticar a solidariedade?
a nossa fraternidade. Aqui uma explicação. Desde o Kardec já trabalhando isso aí. E aí ele aproveita e diz assim, outro hábito igualmente frequente é o de castigar. Essa aqui não está em família nenhuma daqui, né? Não acontece. Nenhuma família tem esse hábito de castigar. Tenho certeza disso. Outro hábito igualmente frequente é o de castigar a criança mandando-a comer na cozinha com os criados. Olha lá. A punição está menos na exclusão da mesa do que na humilhação de ir para a mesa dos serviçais. Isso aqui Kardec, 1864. Assim, se acha inoculado, desde a mais tenra idade, o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, ela já se tornou superior, das paixões, numa palavra, que com razão são consideradas como as chagas da humanidade. Então, na realidade, nós ali alimentamos o lobo do egoísmo. Olha o que está acontecendo. E não culpe as mães. E não culpe as mães. E vocês vão entender também por quê. A falta, sem dúvida, é dos pais. Mas é preciso dizer que muitas vezes estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há incontestavelmente uma culposa despreocupação, mas em muitos outros a intenção é boa. No entanto, é o remédio que nada vale, ou que é mal aplicado. Raciocinemos o que está acontecendo naquele exemplo que Kardec nos trouxe. Gente, isto vem acontecendo. E nós estamos vendo ao nosso redor as coisas acontecendo. Essa violência toda foi gerada onde? E essa geração que está lá, não foi criada pelos nossos filhos, não. A responsabilidade é nossa, gente. Nós somos responsáveis também. Sendo os primeiros médicos da alma dos seus filhos, os pais deveriam ser instruídos, olha só, não só de seus deveres, mas dos meios de cumpri-los. Não basta ao médico, aqui dá para entender melhor, não basta ao médico saber que deve procurar curar, é preciso saber como agir. Ora, para os pais, onde estão os meios de instruir-se nesta parte tão importante de sua tarefa de pai, de mãe? Hoje, dá-se muita instrução à mulher. Te cuida, minha filha, tu faz ele usar camisinha, quando tu for mãe, e papapá, e as crianças elas já saem usando boneca, tudo aquilo ali, a criança, principalmente a menina, ela vai sendo instruída desde pequena. Já o homem não. O homem já sai com uma arma na mão. Então, um carro, dá para bater, para não sei o que. Ora, para os pais, como eu disse ali, hoje dá-se muita instrução à mulher. Fazem-na passar por exames rigorosos, mas algum dia foi exigido da mãe que soubesse como fazer para formar a moral do seu filho. Alguém ensinou isso? Nós recebemos essa instrução de alguém? E aí Kardec diz assim, os pais, portanto, são abandonados sem guia à sua iniciativa. É por isso que tantas vezes seguem caminhos errados. Então há uma compreensão da espiritualidade nestes erros. Deus compreende todos esses erros. Nós não fomos ensinados isso aí. O Espiritismo é que está vindo nos abrir os horizontes. A doutrina espírita, ela nos dá essa consolação para nós entendermos o que nós temos que praticar e como. Assim recolhem nos erros dos filhos já crescidos, o fruto amargo, a idade inteira lhes recebe o contragolpe. Gente, eu acho que aqui está explicado todo esse momento político que nós vivemos. Tudo aqui, ó.
tudo daquilo. O que nós estamos recebendo? Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são reconhecidamente a fonte da maioria das misérias humanas, que enquanto eles reinarem na terra não se pode esperar, não adianta, nem paz, nem caridade, nem fraternidade. Como é que nós vamos praticar fraternidade ou caridade com egoísmo dentro dos nossos corações, com orgulho dentro dos nossos corações? Nós não vamos praticar nunca. Então, é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Nós estamos falando lá das crianças que nós temos o cuidado, que nós temos responsabilidade. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que ele é o único suficientemente poderoso para fazê-lo cessar, pelo novo ponto de vista com o qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais. E aí Kardec cita: dando a conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, alimenta aquela que vai evoluir, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados. Se nós nos mantermos numa vibração negativa, nós vamos absorver esta mesma vibração. Se nós estivermos numa boa vibração, me desculpe no horário, posso me adiantar para passar um pouquinho? Posso? Desculpe no horário, me emocionei. Mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, aqui está bem entendido que depende de cada um de nós. Dando, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Dando a fé inquebrantável que sanciona os deveres. Enfim, moralizando os próprios pais. Então, parte de nós. Me foi feita uma pergunta no grupo de estudos. O que tu aprendeu da doutrina espírita que vocês podem aplicar? O que foi mais importante? O que pode modificar a humanidade? Eu não pude dar essa resposta porque na última terça eu tinha um compromisso. Mas a resposta que eu vou dar no meu grupo ainda é essa. Primeiro, eu tenho que modificar. Parte de mim. Quando eu me modificar, quando eu me transformar, os outros que estão ao meu lado, que estão no meu convívio, por indução, também serão modificados. Júnior está no meu grupo de estudo. Eu não sei se foi essa a resposta que o pessoal deu, mas essa seria a minha. Sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade, que aqui é a conclusão desse texto que Kardec colocou na Revista Espírita. Então, sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade, então veja bem, o objetivo é esse aqui, progresso moral da humanidade. Ele forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Em outras palavras, quando eu cuido de mim, eu estou ajudando todo mundo. Um dia compreender-se-á que este ramo da educação, e aqui eu não estou falando de colégio, lar, tá? Estou falando do lar, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia, olha aqui as nossas reencarnações, talvez um dia também será imposta a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe ao advogado ao de conhecer o direito. Aonde que é feito isso? Aonde que acontece isso? Aonde que acontecem essas lições? Lá na espiritualidade. É lá que nós vamos nos preparando para exercitar aqui. É justamente lá. E lá nós nos propomos a exatamente fazer isso. E, assim como seres responsáveis, cheios de iniciativas, devemos cooperar para que ocorram transformações surpreendentes no ambiente
onde fomos colocados para frutificar. Vamos para as conclusões. Acho que tem mais algumas coisinhas. Então, vamos aqui. O egoísmo, ele tem origem lá no orgulho. Existe orgulho bom? Existe. Cada um se responde. Não existe orgulho bom, gente. Orgulho é orgulho. Lá no início nós vimos, são imperfeições espirituais. É a supremacia da própria individualidade. O homem se considera acima dos demais. Lembra daquele exemplo lá da menina? A reencarnação, provando que os espíritos podem renascer em divergentes condições sociais, quer como expiação, quer como prova, faz-nos saber que muitas vezes tratamos desdenhosamente uma pessoa que foi em outra existência nosso superior ou igual, amigo ou parente. Aqui eu vou de novo. Lá no capítulo onde fala sobre as ingratidões dos filhos e laços de família, isso aqui se explica muito bem. Muito bem. Kardec, mais uma vez, recebe da espiritualidade de forma excepcional, de fácil entendimento para todos nós. Aliás, vocês viram que eu praticamente li aqui o que Kardec escreveu. É só não seguir. É fácil, né? Jesus estabeleceu os princípios da caridade, da igualdade e da fraternidade. Precisamos uns dos outros, já falamos disso. Tá? Não sendo nenhum mais que ninguém. Então não tem ninguém mais importante. A hora que adoece alguém na minha família, eu procuro um médico. Eu não me especializei nisso. Na hora que eu preciso fazer uma viagem de avião, se aquilo eu vou procurar um avião, tem um piloto, tem um pessoal que nos atende, um motorista de táxi, o pintor, o mecânico. Eu não tenho todas essas habilidades. Então todos nós precisamos de alguém. Por isso nós vivemos em sociedade. Para isso é preciso, repetindo aqui, ter fé. Não é a fé cega que foge da luz, que acanha as ideias e alimenta o egoísmo. Mas sim a fé inteligente, racional, entendeu o porquê. Kardec nos expôs isso aqui com muita, vamos dizer assim, propriedade. Deixou bem claro. Essa fé é o elemento essencial de todo o progresso. É a que o Espírita proclama, fé robusta, porque se afirma na experiência e nos fatos, dá as provas palpáveis da imortalidade, e nos ensina de onde ela vem, para onde vai e por que estamos na Terra, e finalmente fixa as nossas ideias a respeito do futuro. Ou seja, tudo isso que nós estamos passando aqui, todas essas adversidades, cada um tem a força para superá-las, e nessa força que nós recebemos, nessa condição, todos nós, é que temos o livre-arbítrio de vencê-las ou não. Alimentar o lobo bom ou alimentar o lobo ruim. Aqui, por fim, essa modificação não acontece de chofre. Então não adianta eu sair daqui e dizer amanhã eu vou ser esse cara. Amanhã... Aliás, eu vou sair daqui já pensando só nisso. Não. Isso vai acontecendo aos poucos. Nós vamos modificando aos pouquinhos. Nada vai de salto na natureza. É por isso que nós temos várias encarnações. Olha a bondade divina. Hein? Entre a moléstia e a cura, há sempre a convalescença. Não tem como não acontecer. Toda a transformação começa por mim. Na minha vontade. É eu que tenho que querer me transformar, me modificar. Não dediquemos a combater os nossos vícios, as nossas paixões. E aqui eu vou repetir tudo aquilo que nós já falamos. Orgulho, egoísmo, raiva, vingança, maledicências, vaidade, ambição, ciúme, os vícios. Tá? Que nada mais é do que o desamor. E
cultivar nossas virtudes. O que é que nós dissemos lá no início? Qualidade moral particular, disposição estável de praticar o bem. Ou seja, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, a paciência, o perdão. Enfim, o amor. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Muita